Esse é o meu segundo vídeo que eu vou postar no meu canal. Qual a intenção desse meu canal? É falar sobre assuntos ligados à arquitetura gastronômica e também algumas receitas. Todo mundo que me conhece sabe que eu gosto muito. Mas qual que é o assunto desse vídeo de hoje? Eu quero falar sobre itens que são importantes na escolha do momento que você vai fazer a compra de um terreno. O primeiro deles é a legislação. Dependendo do tipo de construção que você quer, né, se tem área comercial, né, se é residencial, então você vai ter que levantar informações na prefeitura, corpo de bombeiro, vigilância sanitária, principalmente se for ligado à área de alimentação, e condomínio, seja horizontal como vertical. Tá? Vertical, no caso, seria você vai comprar um apartamento e quer fazer algumas alterações. Então, a legislação do condomínio às vezes impede o que você está pretendendo. E essa legislação é fácil, existe de você levantar, existe, por exemplo, na prefeitura, um documento que você faz com antecedência. Você pode até pedir para o vendedor se ele já tem o que a gente chama de consulta prévia. Né? Então, demora aí uns 15 dias, mas vai te dar mais segurança até para você ver se aquele terreno vai te atender no momento que você for construir. Bom, o outro item, né, que temos alguns subitens, que são os aspectos físicos do terreno. O que são esses aspectos físicos? Dependendo do que você vai construir, os aspectos físicos podem prejudicar ou favorecer. Prejudicar, por exemplo, você quer fazer uma construção plana, térrea, e o seu terreno é acidentado. E aí você vai ter um custo de mexer nesse terreno, né? Fazer um levantamento, fazer o plano altimétrico, né? Fazer corte ou aterro, que isso onera bastante. E às vezes também, dependendo se você tem aterro, né? Obrigado a fazer aterro, você vai ter uma fundação muito mais cara, que não vai ser mais a fundação rasa, como a gente chama, vai ser uma fundação profunda. Então, a topografia. Isso uma visita ou um levantamento plano e altimétrico vai te solucionar. Um outro que é importante é o tipo de solo. Se o terreno é resistente ou não é resistente, se a resistência necessária está a grandes profundidades, se existe a presença de lençol freático, né, muito aflorado, então isso vai acarretar o quê? Vamos dizer que se você tem um lençol freático muito aflorado, então, e você não tomar cuidado durante a fase de construção, você vai ter que conviver durante todo o resto da vida útil da sua casa com aquela parede que fica úmida em época de chuva, né? Aí você, para consertar, às vezes não consegue mais, ou vai ter que usar um revestimento e você vai ter que conviver. E, né, o tipo de solo, que eu consigo também com outro projeto, um outro levantamento, que é o estudo de solo, sondagem, que a gente chama, é um custo muito barato em relação à economia que ele pode causar. Então eu tenho que saber qual que é o tipo de solo. A presença de umidade, eu já falei, né? Que isso às vezes, né, com a sondagem você vai obter o nível de solo, o nível do lençol freático. Tá? A insolação, coisa extremamente importante em Cuiabá, porque dependendo da posição do sol e da posição que você vai necessariamente colocar os seus quartos, suas salas, aquilo pode gerar um calor muito forte, que simplesmente o fato de usar cortina, ele vai diminuir, mas não evita. Então vamos dizer que você tenha um quarto voltado para uma área que pega sol, do meio-dia principalmente até o final da tarde. Mesmo que não tenha janela nessa parede, essa parede vai receber a insolação. Ela vai segurar essa insolação e depois vai começar a irradiar para dentro, vai passar o calor para dentro. Então você às vezes vai ter que conviver com um quarto que, para dormir, para ser utilizado, você tem que usar constantemente um sistema de climatização artificial, são os ar-condicionados. Então, se eu tiver a insolação levantada e verificada, que é muito fácil de fazer, né? Basta você ir ao terreno com a bússola, coisa simples, instrumentinho baratinho, você consegue marcar o norte, o sul, o leste e o oeste. E essa insolação, ela varia ao longo do tempo, ao longo das estações. Por exemplo, tem primavera, por exemplo, a insolação, o raio solar
está batendo num determinado sentido. Se você tiver o inverno ou outono, isso muda. Então isso é importante levantar, né, a insolação ao longo do tempo antes de você planejar o seu projeto. E a ventilação, que é um dado que é importante levantar, porque as pessoas têm uma noção errada. Nem sempre um ambiente que recebe uma ventilação, ela vai estar sendo favorável. Porque se essa ventilação vem e antes de entrar na sua casa, né, ou da casa que você vai construir, ele vai passar para uma região quente que tem uma insolação forte, em vez de ele trazer essa ventilação, em vez de trazer uma ventilação agradável que vai facilitar, vai climatizar de forma natural, na verdade, ela vai fazer o quê? Vai trazer ar quente. Se você não tem saída desse ar quente, né, que tem alguns aspectos construtivos que facilitam isso tudo, né, você vai ter uns ambientes quentes. Bom, agora um outro aspecto, localização do terreno na quadra. O que isso interfere? Dependendo da localização, você vai ter uma facilidade maior ou menor de entrar no seu terreno, dependendo da quadra. Se for um terreno de esquina, por exemplo, às vezes ele facilita no sentido que você pode definir qual dos pontos, qual das ruas, das esquinas que você vai querer entrada de carro. Mas ao mesmo tempo você tem os afastamentos que vão prejudicar. Então é importante você ir ao local, ver a quadra, ver como é que ela é, né? Se ela tem fácil acesso, se ela tem ponto de ônibus. É importante isso, né? Às vezes você precisa de pessoas que vão trabalhar na sua casa, né, que tem um ponto de ônibus próximo. Então a posição na quadra do seu terreno é importante. Um outro item, né? A infraestrutura. O que seria essa infraestrutura? Se esse terreno tem luz, água, esgoto, rede de elétrica, rede de coleta de água pluvial, tamanho da rua, dependendo do tamanho da rua, a legislação da prefeitura vai permitir que você construa mais ou menos. Se a entrada, por exemplo, voltando a falar sobre a rede elétrica, você vai verificar se existe poste na posição que vai interferir na sua entrada, por exemplo, onde você tinha planejado colocar a entrada da garagem, né? A distribuição de rede de distribuição de gás, né? Às vezes pode ter na rua, pode ter gás encanado. Então tudo isso, se você tem conhecimento, você vai ter facilidade no momento de projetar. E toda essa infraestrutura, né, quando cai na prefeitura, que estabelece zoneamento na cidade, como você vai construir, como já falei, área estacionamento comercial, residencial, industrial. Então, dependendo da infraestrutura que tem esse arruamento, né, você vai poder construir mais ou menos. Então, a infraestrutura também, toda vez que você faz aquilo que eu falei, de fazer uma consulta prévia à prefeitura, ela vem trazendo para você essa informação. E isso é relevante no momento de fazer o projeto. E a documentação também. Às vezes você, na ânsia de comprar, né, porque está barato, quer aproveitar uma oportunidade, você compra um terreno e não solicita a documentação necessária. Porque toda pessoa que quer vender, ela tem que estar com esse terreno escriturado. Porque se não for escriturado, você vai ter um problema, às vezes, que você não consegue superar, que é a falta, vamos dizer que é um terreno de invasão e você não sabe, quem comprou não escriturou, ou fez alterações e não está na matrícula, né, atualizada. Então, a documentação do terreno é importante tirar, porque vai facilitar ou não a sua construção. Porque a prefeitura, Corpo de Bombeiro, Vigilância Sanitária, na hora que você, e menos o condomínio, no momento em que você vai dar entrada no processo para aprovar, se você não tiver essa documentação, ela nem começa a analisar. Gente, vamos encerrando, que já está acabando o tempo. Eu sei que o tempo é curto e o assunto é vasto. Mais informações, entre em contato comigo no meu WhatsApp. Um abraço a todos e bem-vindo ao meu canal. Esse é o primeiro, vamos ter mais. Toda semana eu vou postar pelo menos um. Boa tarde para vocês.